E hoje, dia 24 de novembro, se comemora aqui no Acre o Dia da Cultura Ayahuasqueira, o reconhecimento de costumes e de crenças de comunidades religiosas que descobriram a fé a partir de plantas da floresta. Ayahuasca, Oasca, Santo Daime, vegetal. São algumas das expressões mais conhecidas de uma bebida consumida originalmente por povos indígenas. A prática do uso da ayahuasca ela é muito mais antiga até a chegada do europeu, do branco, nesse continente, nesse território. A ayahuasca já era parte da cultura do nosso continente. Os povos, há mais de 4.000 anos, já usavam a ayahuasca, os povos indígenas, com respeito, com devoção, com valorização. Quando os seringueiros chegaram nessa parte da Amazônia para trabalhar na coleta do látex, também passaram a conhecer, e alguns a usarem a bebida da floresta. O chá da ayahuasca é produzido a partir deste cipó, conhecido como jagube ou também mariri. Além do cipó, tem a folha da chacrona, que é esta aqui, chamada também de rainha. As plantas são comuns em toda a Amazônia, mas para facilitar o preparo da bebida, nas comunidades elas passaram a ser cultivadas. Nós somos cristãos de uma doutrina que depende da floresta em pé. Nós dependemos da natureza para nós extrairmos os elementos, o material para a produção, para o feitio do daime. Nós precisamos de um cipó e de uma folha. Portanto, nós somos intimamente ligados e necessitados e dependentes da natureza em pé. O chá da ayahuasca deu origem a 3 troncos religiosos em plena floresta amazônica. Eles estão diretamente ligados aos seus patriarcas, Mestre Irineu, fundador do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, o Alto Santo, Mestre Daniel, fundador do Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz, esses dois com sedes em Rio Branco, no Acre. O terceiro, Mestre Gabriel, fundou o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, em Porto Velho, Rondônia. Hoje, a ayahuasca é usada em rituais religiosos em todos os estados brasileiros e no exterior. E com a dizimação dos povos indígenas, corria o risco dessa cultura também desaparecer. Então é aí que entra o papel dos mestres, que eles reconheceram o valor dessa cultura, que é uma cultura milenar, e incorporaram essa cultura. E trouxeram, permitindo para que hoje o Acre, o Brasil e o mundo possa conhecer o valor dessa cultura. Na ayahuasca, existe a presença da substância dimetiltriptamina, mais conhecida como DMT, que altera o estado mental de uma pessoa. Está presente na natureza de modo geral, em plantas e em drogas psicoativas. Por conta disso, os usuários do chá sempre conviveram com a insegurança e com a discriminação. Tem gente que fala que isso não é de Deus. E aí eu vou dentro do possível, assim, dentro da minha possibilidade enquanto pessoa e enquanto membro, né, daqui da doutrina, tentando desmistificar, explicando que não é essa coisa toda que as pessoas dizem. O procurador de Justiça do Ministério Público do Acre, Cosmo Lima, é membro do Centro Rainha da Floresta. Há 33 anos usa ayahuasca. Ele foi o relator do Grupo Multidisciplinar de Trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas em 2006 para fixar os princípios do uso legítimo da bebida. O grupo teve 6 representantes de comunidades religiosas e 6 cientistas de diversas áreas. O relatório conclusivo desse grupo de trabalho foi aprovado por resolução do CONAD em janeiro de 2010 e atualmente é a principal norma que autoriza e regulamenta o uso estritamente religioso da ayahuasca no Brasil. Porque antes havia autorização para se usar a ayahuasca, mas não havia a fixação do que é o uso religioso e o que é o uso não religioso. Porque o uso religioso ele é permitido, porque a Constituição garante a liberdade de culto. Mas o uso fora desse contexto, em face de conter uma substância proibida, que é o DMT, ele fica vedado.
O uso comercial da ayahuasca e para práticas de curandeirismo são proibidos. A mudança mais significativa, a partir do momento em que o Estado não só autoriza, mas fixa os princípios básicos de uso religioso, diz respeito à responsabilidade dos vários grupos que fazem uso da ayahuasca. Nós passamos a ter uma responsabilidade maior no controle, na administração da bebida, porque nós agora temos um parâmetro, uma referência fixada conjuntamente pelas comunidades e pelo Estado. Estas sociedades religiosas que resistiram e se consolidaram na história, este ano ganharam mais um reconhecimento. A criação no Acre do dia 24 de novembro como o Dia da Cultura Ayahuasqueira. Ela tem importância porque é uma forma do poder público reconhecer os usuários da ayahuasca como genuinamente acriana, né? E também uma forma de salvaguardar as pessoas que utilizam desse sacramento que é o vegetal, tanto os povos tradicionais quanto as sociedades dos centros urbanos. Na segunda-feira, o Jornal do Acre, segunda edição, apresenta uma série de matérias sobre os 3 troncos religiosos originais da ayahuasca: Centro de Iluminação Cristã, Luz Universal Alto Santo, Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz e o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal.